Fala pessoal, mais um em Terceira Venda. Bando, eu tava com saudade de você, por incrível que pareça. Meu parceiro, parceiro de bancada tirou uma semana de férias, me abandonou, mas ele tá de volta com uma convidada super especial. Pra quem não me conhece, Lucas, CEO e co-founder do Bootcamp, eu tô aqui com meu parceiro. Marcelo, bom dia lá, pessoal, tudo bem? Mas aqui foi uma semana boa. Cansado, né? E vem com a corda toda hoje, principalmente aqui com ela. Vamos falar de vendas, de tecnologia, de empreendedorismo. Ou seja, hoje vai ser fantástico. Isso aí, pessoal, eu tô aqui com a Ellen, que é Key Account Manager e sócia da FindMe, que é uma das plataformas hoje que, para quem tá no mercado de facilidade de segurança e não utiliza ou não conhece, é porque provavelmente não tem internet. Ellen, para quem não te conhece, quem é a Ellen? Conta um pouquinho da tua história, como que você chegou nesse mercado nosso, Ellen? Legal, primeiro, olá pessoal, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês fazendo esse podcast, estou acompanhando de pertinho aí como é que tá sendo essa jornada e sempre agregando, né, trazendo ali umas curiosidades do mercado, curiosidades de vendas, então tá sendo bem interessante, obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Ellen, eu sou aqui Account Manager na FindMe e agora sócia também. Legal. Então, contando um pouquinho da minha história, né, eu não estou em vendas há muito tempo. Na verdade, eu me formei em engenharia, e da engenharia fui fazer alguns estágios por aí, fiz estágio com perito judicial, fiz estágio na Avon, na Valeo, e na Valeo eu tive a oportunidade de ver algo que me chamou muita atenção. Foi a primeira vez que eu falei, putz, isso é negociação. Então não era bem propriamente dito a venda, mas era uma negociação que depois que eu escutei esse case eu fiquei tipo, eu preciso aprender esse negócio. Até então você nunca tinha vendido nada, nunca tinha surfado em vendas. Qual Nada. foi que engenharia você fez? Fiz engenharia de produção. Isso prova o que eu falo, que o vendedor do futuro é um cara mais técnico, menos arte, mais número. Olha, eu concordo com isso, porque eu tenho visto na prática o quanto que isso agregou para eu poder me tornar uma profissional melhor como vendedora agora. E isso me levou muito rápido a atingir esse patamar de ser Key Account Manager. Então foi esse background que me conduziu a conseguir agregar cada vez mais e fazer uns matches, umas sinapses ali de tudo que eu fui aprendendo durante a vida para poder saber se realmente faz sentido vender aquilo para aquele cliente naquela hora ou não. Também não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, ficar tentando vender para alguém que não quer comprar. Sim. Não tem mais aquele conceito daquela insistência de ficar martelando naquelas estratégias. Ultra persuasão, né? De ficar ali, não, você vai comprar. Não tem um Aladim fazendo, sabe, uma mágica de você vai comprar agora. Eu li tanto livro que era Como Transformar o Não em Sim. Nossa. Vendas e negociação do FBI. Porque na minha cabeça até então, o não era só uma fase até eu chegar ao sim. E a característica do engenheiro é uma questão da lógica, né? E muitas vezes quando você faz aqueles cursos de venda, vem muito a questão da humanização, persuasão, e muitas vezes a lógica não estava muito dentro desses cursos convencionais de venda. E hoje, praticamente, tudo é número, né? Exato. Probabilidade. E aí a grande sacada que eu aprendi, aí foi o Gabriel, o CEO da FindMe, que me deu essa primeira frase que eu fiz. Não acredito que é só isso. Vendas é processo. E aí, o dia que eu entendi isso, que é uma técnica, eu falei, não, mas processo eu tive uma faculdade de Perdeu 6 a anos magia. e meio pra eu poder aprender isso. Como é que eu não sei que vendas é processo? Então eu sei desenrolar isso, então ficou tudo mais fácil. Antes de você chegar na FindMe, o processo comercial lá, bem que eu já tô falando processo comercial, mas ele tinha esse processo passo a passo, metrificado, ou foi um desafio seu quando você entrou lá? Não, já tinha tudo estruturado, apesar que o Gabriel que fazia toda essa frente, mas ele já era doutrinado de alimentar a pipe drive. O dono, isso é difícil, Não, o dono fazer ele o processo pensava, certinho. fazia todo o acompanhamento, sabia qual que era a previsão de vendas mensal, se não o forecast ali pro próximo mês ainda. Então, quando ele foi passar isso pra mim, ficou bem fácil, inclusive, eu imagino que pra passar, porque tendo tudo isso estruturado, por mais que você não tivesse um playbook, pra você traduzir isso pra um playbook, era muito fácil. Legal. Então, pra passar o bastão foi uma coisa que ajudou bastante. E Ellen, pra quem não conhece a FindMe, antes da gente começar a entrar a fundo na área de vendas, me fala como é que a FindMe ajuda as empresas, facilita segurança, as empresas do mercado a melhorarem sua gestão. Legal, eu tenho gostado de partir de um ponto que é o PDCA. Então, você tem que planejar, depois executar, controlar, e daí desse controle você tem que fazer umas verificações para poder saber se você tem algo a inovar, se tem algo para mexer, que é agir em cima disso, né, fazer essa verificação. A FindMe entra como C, a gente vai controlar. Então se você não mede, você não consegue gerenciar. Então a FindMe entra com esse papel onde você vai ter todos os indicadores ali de tudo que está acontecendo na sua operação, em uma plataforma em tempo real,
remotamente, então não precisa ir até o posto para poder entender o que está acontecendo, perguntar para o supervisor o que ele foi fazer no dia, consegue ter o controle de todas as operações externas centralizadas, trazendo indicadores onde você consegue acompanhar de uma forma assertiva o que você precisa dar atenção na sua operação. Então não precisa ficar investigando cada relatório para saber ali onde que precisa dar algum tipo de atenção. Pode falar, Banão. Não, é só na questão do controle, a FAD nasceu também de uma carência do mercado, outros fizeram também um estudo em cima daqueles sistemas convencionais de bastões. Imagino que vocês olharam todo aquele formato meio que analógico, né? De fazer alguns apontamentos. Então, assim, pô, agora eu vou dar um estralo aqui e fazer diferente. E para controlar tem a folhinha lá atrás da porta, né? Tem, né? É o checklist, né? Eu surto escutando todas essas coisas, mas sim, começou aí. A ideia da Find Me foi para substituir os bastões de Honda, que na verdade eles podem ser super burláveis. A gente tem histórias, ainda converso com clientes que me contam que os vigilantes arrancam os botões da parede, levam para a portaria, ficam lá batendo. Então assim, qual é a finalidade da Honda? Bom, não é essa, né? Não é fingir que eu fiz a Honda, mas sim, eles são os olhos da operação para poder ver cada ponto, checar se a cerca está violada, checar ali se tem uma iluminação que está acesa, reportar tudo isso. E o bastão não garante que isso está sendo executado. E além disso, o bastão é possível também de enfiar no micro-ondas, de quebrar, e aí o custo de manutenção acaba sendo 700, 800 reais. Um cliente, isso vai onerando, né? Um cliente com 100 vigilantes, que fazem um processo com o bastão, quando ele contrata a Find Me, quanto que ele consegue economizar nessa troca? Pelo menos 60%. Do custo do bastão, Só manutenção daí, toda. você está falando de partir de um hardware que ele não é atualizado, né? Onde ele é aquilo ali. É uma ferramenta onde você vai fazer uma leitura ali, passou ou não passou. Indo para um aplicativo que a gente está o tempo todo desenvolvendo melhorias, escutando os nossos clientes, agregando, e aí trazendo uma gestão que não é só quantitativa, mas também qualitativa, medindo SLA. Então, acompanhando toda essa exigência do mercado, que tem exigido cada vez mais, né? Que nem o Colette sempre fala, o mercado está aprendendo a comprar. Quando eu conheci a Find Me, foi mais ou menos, deve fazer uns 6 anos atrás, uns 6, 7 anos atrás, provavelmente. Eu conheci porque eu tinha um cliente na época de WA, que tinha uma taxa de conversão muito acima da média dos clientes que a gente tinha, e a gente foi lá bater um papo, aprendi, eu queria entender as boas práticas que ele tinha. E eu via que enquanto todo mundo do mercado de facilities falava assim, pô, Lucas, meu produto é difícil de vender, porque meu produto não tem como pegar, não é palpável, é serviço, beleza. Ele, na apresentação, ele me abriu um software e falou assim, Lucas, esse aqui é o que eu vendo pro cliente. Eu achei que na época ele tinha desenvolvido, era algum tipo... E ele tinha um mapinha com todos os SLAs, números, então quando eu vou vender pro cliente, eu não tô falando de algo que o cliente não consegue ver. Pelo contrário, agora o cliente consegue ver. Isso daqui é o que eu entrego pro cliente. Isso aqui, para mim, deveria ser um requisito. Porque não é algo que a gente tá falando, talvez igual, vamos falar um RP, um investimento super alto. Muita empresa não consegue fazer esse investimento. No caso da Find Me, poxa, você sai desse mundo de vender algo intangível e começa a tangibilizar, porque no final das contas isso tem que gerar benefício para o cliente lá na ponta. Se você fala de controle, gestão, conseguir, eu falo que para mim, se eu fosse uma empresa, a transparência é o principal. Porque se o cliente fala que eu não estou fazendo o meu trabalho, eu não tenho nenhum tipo de controle, vira um bate-boca eu e ele. Agora, se eu tenho lá checklist, SLA, controle, log de tudo, tá aqui, cliente. Você tem o acompanhamento igual eu. E o mais legal é que quando você pensou na questão no formato o modelo em loco, né, no cliente, aí as empresas começaram a entender assim, por que não na supervisão, né? Exato. Hoje a supervisão, das empresas, na Megaviv, por exemplo, é uma ferramenta fundamental para fazer gestão de visita, de checklist, de controle operacional, de evidências, de ocorrências, ou seja, é uma ferramenta para a gerência operacional ter em mãos tudo que efetivamente seus supervisores, coordenadores estão fazendo na rua. Então, passou de ser aquele ferramenta de atividade ou de ronda no posto de trabalho para ser realmente uma gestão de atividades, né? Exatamente. E aí o legal da supervisão é que muitos clientes vinculam isso até ao PLR, ao bônus que ele vai receber. Porque daí ele tá realmente fazendo todas as visitas, e aí a empresa consegue medir isso, e entender que ele tá fazendo exatamente o papel que foi atribuído a ele, poxa, por que não dar um bônus? E aí eles começam a diferenciar para poder dar também esse estímulo de, poxa, um profissional bom, eu vou bonificar ele para ele cada vez melhorar ainda mais. Meritocracia. E é Exato. legal assim, porque assim, como ele é tudo por GPS, né? Então eu consigo ter o tempo de permanência que o cara ficou lá no local. E se ele for sair do local e fazer apontamento depois, já vai dar
inconsistência porque está fora daquela geolocalização. Ou seja, eu consigo gerenciar assim, pô, como você vai no cliente que tem 100 vigilantes e fica lá 5 minutos? Como você consegue fazer todo o seu checklist, conversou com a equipe, com o cliente em 10 minutos? Impossível, né? Ah, entendi isso, com o supervisor. O supervisor. Então, assim, você consegue gerenciar o tempo de permanência ele na visita. Uma dúvida agora que me deu aqui. Me fala se esse é um desafio, mas eu acredito que quando a gente sempre fala de controle e tudo, muitas vezes a equipe acaba vendo isso talvez com maus olhos, até dependendo de como isso é vendido para a empresa, né? Igual aqui, se eu falar para o vendedor, olha, agora eu vou colocar um chip para saber se vai sair nas reuniões ou outra, isso é visto como mal interpretado. Como é que é essa adesão da equipe? O que você tem visto de bons cases para a empresa conseguir implementar isso? Legal, essa é uma ótima pergunta. É algo que a gente vive todos os dias. Então, a Find.me foi construindo know-how para conseguir fazer toda essa implementação, onde a gente está falando de uma mudança de cultura. A gente não está falando só de colocar tecnologia e falar, vigilante, use isso daqui, ou supervisor, registre isso aqui. Não é só isso. A gente vai fazer essa mudança de cultura. E aí a gente tem todo um time de sucesso de operações para poder garantir e passar isso para os nossos clientes, qual que é o melhor discurso para levar para os funcionários de que isso não é uma fiscalização, mas sim uma ferramenta para mostrar e provar o serviço que ele já executa, que ele já presta, e aí para garantir também a integridade dele. A gente está falando de operação de segurança, tem risco, né? Sim. Tem risco de ter uma planta invadida, de acontecer um incidente, uma ocorrência ali, e aí esse aplicativo também vai garantir ele conseguir notificar muito rápido toda a equipe dele para poder dar suporte ali na operação. Então, dependendo de como você transmite isso para os funcionários, isso passa a ser bem visto. Eles acatam isso como uma ferramenta mesmo de trabalho, e aí se sentem também valorizados. Eu tenho acompanhado clientes de perto, então, por eu conseguir acompanhar várias contas, inclusive a Megavig e outras grandes contas, eu tenho visto como é que está essa curva. Até por acompanhar ali como é que está o engajamento, os resultados que estão sendo apresentados na própria plataforma. Então, estava lá com uma eficiência de 80%, então de todas as rondas faltava 20% ainda para realizar. Aí foi crescendo, foi crescendo. Então você vê que os próprios funcionários estão executando tudo aquilo. E aí reportando mais informações, tirando mais fotos. Então você acaba tendo ali um banco de dados cada vez maior pelo engajamento dos funcionários. Comercialmente, eu vou te falar uma coisa que é o maior poder de negociação de qualquer empresa que pode utilizar a ferramenta como Find. Quando você tem uma ferramenta que você mensura, você quantifica a produtividade, o que a gente fala assim, na área de limpeza, o cara tem 5 funcionários de limpeza, cada um com o seu equipamento, faz todo o seu checklist, produtividade, área de limpeza e tal. Olha, preciso reduzir um funcionário. Aí você pega o relatório, assim, qual desses relatórios, você pega o relatório da atividade de todo mundo. Qual é a atividade que você quer que eu deixe de fazer? Ué, você Pronto, tem programação das 8 às 18. Tem a transparência de tudo. Eu tiro esse funcionário, eu vou deixar de limpar a sua sala, a sala. Não, mas eu te falando o que eu faço. Se eu fosse tirar um funcionário daqui, ele não vai conseguir cobrir aqui, porque esse funcionário também, ele está fazendo essa atividade. Ou seja, quando você passa a mensurar produtividade, trabalho, você consegue até mostrar para ele aumento de efetivo. Quando você fala assim, eu estou deixando de limpar essas áreas aqui, nessa frequência, porque esse funcionário está fazendo essa atividade, isso aqui, eu não está tendo tempo para fazer essa aqui. Ou você diminui a frequência, ou você diminui a frequência de trabalho, ou você muda o formato de, ao invés de limpar 3 por semana, você passa a limpar uma vez por semana, para poder limpar essa área. Ah, não, mas tem que limpar 3 por semana. Ah, então, mas para limpar 3 por semana, eu tenho que aumentar um funcionário para... Então, assim, é uma ferramenta de venda fantástico. Exato. Que sai do achismo, né? Sai do achismo e começa a ir... E da mesma coisa, o supervisor hoje, eles enxergam super bem os olhos. Porque sempre eu falo assim, o supervisor tá passeando, o supervisor tá batendo perna, gastando combustível da empresa, sabe? Essas coisas. Tá indo... Hoje não, ele fala assim, olha, minha produtividade, eu visitei tal cliente, eu fiz isso, eu fiz checklist e tal. Aí chega o dono da empresa e fala assim, precisa reduzir um supervisor de área, porque tá muito caro o custo. Aí chega o gerente e fala assim, eu posso reduzir, mas ele vai deixar de atender esse cliente. Tá claro isso? Tá combinado? Tá combinado, então tira. Caso que não, mas não dá então. Não dá. A ferramenta de gestão. Aí eu quero saber de você, essa visão que tá lá na ponta vendendo. Eu queria saber se hoje acontece a migração, porque eu acho que antigamente a empresa de facilities acabou oferecendo isso como uma solução pro tomador. Mas hoje já acontece o inverso, por exemplo. Porque, por exemplo, eu sou um cliente aqui que o meu escritório de advocacia que a gente tem um sistema de gestão de contrato. Com SLA de entrega, ajuste, tudo em sistema. Então, se agora eu contratar um advogado que me manda tudo por e-mail, WhatsApp, lascou. Porque eu acostumei já com isso.
Hoje acontece isso do comprador, fala assim, ó, se você quiser entrar aqui dentro da empresa, é com o sistema, é com o Find Me, ou é com um sistema de gestão, ou ainda não é muito bem praticado pelo comprador? Tem vários editais hoje já que vem como pré-requisito. Talvez não pode ser a marca Find, mas assim, algumas equipamentos, algumas soluções já vem com a especificação técnica. Aí quando você vai atrás de especificação técnica, você chega na empresa. Porque às vezes questões de ética, muitas vezes não colocam o nome da empresa para não se limitar, né? Entendi. Mas alguns colocam, eu quero a Find. Outros falam, não, eu quero um sistema de onda que me gerencia, me dá esses dados, essas informações. Quando você vai buscar o fornecedor no mercado, você mas ele tá falando mais. Porque eu acredito que tem compradores ali que o cara tá acostumado com o Find Me. Já tá acostumado, mesma sabe coisa o ponto. câmera, né? Muitas vezes o cara não vai falar, eu quero a câmera Bosch e tal. Alguns falam, eu quero Axe e tal. Outros falam, não, eu quero a câmera com 4 megapixels e tal, não sei o quê. Aí você vai usar Bosch, vai usar Intelbras, aí então ele pode ir pela especificação técnica ou simplesmente pelo fabricante. Assim, não, eu quero Bosch, quero Intelbras. E o legal é que agora eu tô vendo, né, na prática ali, por eu fazer essa frente também de vendas, tá chegando em mim que bids públicos, então licitações mesmo, estão exigindo em facilities ter a utilização de QR Code por ambiente, de checklist. Isso me anima muito porque, assim, algo que você tem que primeiro fazer a mudança de cultura, para depois você entregar seu produto. Então, parece que a régua do mercado está subindo, de fato. Não só em segurança, porta, né? Mas em facilities também. Pô, chegou no poder público, a coisa ali está se transformando, quebrou né? Todas as barreiras, o poder público ele não pode colocar o nome do fabricante. Não pode. Mas ele pode colocar toda a especificação técnica que no final vai Começa levar... com F, termina com E, precisa ter esse... Coloca os então, acho que quando talvez o Gabriel pensou substituir o bastão, talvez ele não pensou dessa dimensão que é hoje, né? Eu acho que lá atrás... Ou ele pensou que o cara era super empreendedor, vou vender um bastão online, tava lá na frente, lá. Lá atrás tinha alguns projetos já mais ou menos desenhados do que a gente poderia evoluir, mas é algo que também o mercado vai demandando, e escutando os clientes também a gente vai entendendo o que a gente pode desenvolver. Então algumas coisas a gente não previu ali que vai ser tal módulo para poder fazer. Então controlar SLA é uma demanda que foi sendo construída e cada vez mais latente. Então a gente vai também escutando o mercado e construindo tudo isso. Eu acredito que o Gabriel já visualizava ali facilities como um todo, já a questão de não só de segurança, né? Na GR, quando eu estava na GR, acho que a GR contribuiu bastante com a Find, porque a solicitação era tanta, né? Dá para fazer isso, dá para incluir isso, dá para você customizar isso. Ou seja, acho que acabou ajudando o mercado, né? Como qualquer solução, tem coisa que customiza, tem preço, tem coisa que na solução que você já coloca no seu desenvolvimento, né? Isso que é o legal do... Tem muito cliente que é participativo, eu vou chamar de participativo, tá? Não vou chamar de chato não, que toda hora consegue fazer isso, consegue fazer. Mas eu prefiro o cliente assim do que o cliente porque ele contribui para o crescimento do negócio. Mas imagina que você imagina que a sua ferramenta, que a plataforma, também foi muito isso que eu falo. Eu gosto dos clientes que tá toda hora insatisfeito. Por exemplo, o Garuti é um deles. Você não dá pra colocar isso? Eu quero ir num cliente Zona Leste, só que Zona Leste vai até longe. E você falou que é Zona Leste. Não dá pra você colocar o raio? Pô, dá pra colocar. Mas se for ajudar todos os clientes, a gente não faz uma contribuição quando ela é unitária, só pra um cliente. Mas quando agrega com todo, eu acho do caramba, porque eu que tô aqui não consigo ter as dores de quem tá do outro lado da ferramenta. Se você não tiver esse feedback, é muito difícil você, de dentro do ar-condicionado do outro lado da sala, ficar inventando melhorias. Você tá na sua bolha, você não tá na bolha do cliente, né? Exatamente. E a gente tem essa clareza de saber que quem é especialista em operação são os nossos clientes. A gente não veio do mercado de segurança e facilities. Exatamente. A gente veio da questão de tecnologia para poder implementar tudo isso. E a hora que soma tudo isso, aí a coisa dá um produto bem legal. Então a gente realmente foca em escutar nossos clientes para trazer essas ideias, soma com a tecnologia, traz alguns insights que a gente tem também dentro de casa. E aí, cada vez mais, você também põe em prática isso, né? De saber o que a gente pode entregar. Então, o céu é o limite, né? Exatamente. Vai, Mandão. Você deu uma respirada, vai. Vamos falar de vendas agora? Vamos falar de vendas? Bora. Assim, eu queria saber, assim, como head de vendas, você tem o cliente final, que é o tomador, você tem o distribuidor, você tem o integrador. Hoje, como é que você divide seu tempo? Qual é a estratégia igual para todos? Como é que você monta a sua estratégia para integrador, para distribuidor e para o cliente final, que é talvez o usuário? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Calma aí que eu vou ter que perguntar. Explicar essa dinâmica aqui. Legal. Bom, a gente testou já alguns distribuidores
Hoje a gente voltou a trabalhar com uma parceria forte aí com a TOTUS, então a gente está fazendo a integração com o ERP da TOTUS, então a ideia é porta para dentro o ERP da TOTUS, porta para fora Find.me, onde a sensação para o cliente vai ser de ser uma plataforma só. Você coloca os dados uma vez só e tudo isso vai permeando pelas duas plataformas. Mas, em questão de integrador, a gente faz vendas ali, onde eles normalmente acabam levantando a mão, dizendo que eles estão querendo uma apresentação, ou até mesmo a gente vai atrás deles, a gente já tem um banco de dados ali, é um mercado pequeno, né? Então a gente já conversou com vários, tenta revisitar ali quando a gente entende, combinou que é um melhor momento, e aí nesse momento a gente faz uma apresentação, e aí eu me envolvo, ou a nossa outra account manager, a Rafaela. E a gente também tem quando tem uma demanda do cliente final, né, de ele solicitar, de ele entender aquela dor de falar, eu tenho um prestador de serviço aqui, mas eu não consigo medir, não consigo visualizar se ele realmente está entregando tudo aquilo que está descrito no contrato, e aí ele busca por uma ferramenta. Então a gente também faz uma apresentação para esse cliente final, e às vezes a gente entende que faz mais sentido ir para o prestador e conversar com o prestador como uma exigência do cliente final, e aí entregar tudo isso de forma compartilhada. Então tanto o integrador quanto o tomador, os dois vão ter a visualização da plataforma, acompanhar os mesmos indicadores, e aí a gente está falando de um projeto só, né? O foco dos dois é que a coisa aconteça, que você passe a sensação de segurança, que você dê a percepção da limpeza. Então fica legal porque entende-se que é um projeto a 4 mãos e todos com esse mesmo foco. E aí alguns clientes finais, que aí tem uma operação que eles mesmos, todo mundo CLT, ele ainda mantém toda a operação dentro de casa, aí a gente acaba por fechar o negócio ali com eles, entregando toda essa ferramenta para eles controlarem o pessoal que eles têm contratado, até para poder medir ali quem que é o funcionário com melhor desempenho, com quem eles precisam conversar que não está com um desempenho tão bem adequado, e saber no detalhe como é que está a eficiência de cada um. Só para complementar, quando você busca o integrador, o prestador de serviço, você, no seu mailing, você procura o gerente operacional ou o cara de suprimentos? Normalmente a gente vai para o diretor operacional ou para o dono, então depende do porte da empresa, a gente tem ali no mercado de segurança e facilities uma variação incrível de portes, né? Algo que a gente trabalha ali com empresas desde, às vezes, 50 funcionários, está começando, às vezes menos que isso até. Então é o dono que tem vários chapeuzinhos, ele é o supervisor, ele que faz o fechamento de folha, ele que vai para a rua para conversar com os clientes para poder fazer a venda, e depois vai tomando um porte ali, ele vai contratando supervisores, então você tem ali várias escalas. Normalmente a gente tenta falar com essas menores, ou com o diretor operacional, se houver, ou com o dono, e aí se a empresa é maior, aí a gente acaba conversando com o gerente operacional, que daí ele é que vai ter também essa dor de ter toda essa medição dentro de casa. É ele que direciona para suprimentos. Às vezes sim, mas dependendo do porte da empresa, nem passa por suprimentos, vai direto para o dono da empresa. Então depende do porte, mais ou menos não tem suprimentos, ou os suprimentos está dentro da caixinha ali do dono. Ele ainda tem esse chapeuzinho junto com ele que caneta e valida ali se a coisa vai avançar ou não. Né? E para os suprimentos eu acho que é meio difícil tentar buscar outros fornecedores para equalizar, né? É mais raro, mas não impossível, né? Não é algo que... Às vezes eles tentam achar outras ferramentas, tem algumas inclusive que não são específicas desse mercado, mas no entanto, voltando, né, suprimentos ali não é algo que tem tanta relevância para esse projeto. Então, são raras as vezes que eu acabo conversando com suprimentos para fazer alguma negociação, algo do tipo. Normalmente é o jurídico para validar o contrato e o dono para poder, ou o dono, ou o diretor operacional mesmo para poder validar. Eu nunca conversei com suprimentos na Prime. Nunca. Eu nunca conversei com suprimentos. Às vezes aparece compras no final para pedir desconto, mas muito difícil. É bem difícil mesmo. Então a gente tá falando de caixinhas diferentes aqui, porque no meu caso também falo muito com o gestor de segurança, gestor de facilities. Mas via de regra, até por compliance hoje, o primeiro caminho acaba sendo suprimentos, depois vai para a área técnica, né? Então, mas é legal isso, porque você já não tem muito não do comprador, né? Acho que é uma venda que sai muito de preço, assim, até porque o cliente não tem muito onde equiparar preço, soluções totalmente diferentes. No seu caso, ele tem muito benchmark, base de preço, tecnologia. Vender Find é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Para Embit também é fácil. Agora eu quero saber como é que a Ellen vendeu para você e eu não consigo vender para você. Aí é o segredo. Eu tenho WA. Ah, entendi. Ellen, pra gente começar a trazer talvez esse mundo mais das vendas, esse é um desafio que você entrou dentro da Find.me de ampliar a carteira de clientes. Eu queria que você desse um panorama de como que é construída a sua área de aquisição de clientes. Tamanho do time, quem são as caixinhas que você tem lá dentro, para no final sair cliente nessa fábrica.
Legal, a gente chama de squad, né, lá dentro. A gente tá com um squad de aquisição. Então a gente tá com um responsável por mídia, uma responsável por copy e inbound. E aí a gente tá com um SDR, então a gente faz a operação tanto outbound, mas ele também faz a recepção dos leads inbound, quando alguém levanta a mão. A gente tá com uma account manager, a Rafaela, e eu faço os grandes fechamentos, né, quando você tem uma conta maior, para poder fazer aquele negócio de já fechar a venda, ter esse contato e manter esse relacionamento por toda a vida do cliente, ele virando cliente dentro da Find Me. Então, eu também participo ali do resto da cadeia, né, fazendo parte da operação, entendendo se o cliente está evoluindo, fazendo também essa parte da jornada, como que account manager dessas outras contas. Então, eu acabo me estendendo um pouco, onde a aquisição fica restrita a essas pessoas. Vamos falar que você tem, vamos traduzir para quem tá aqui, vamos falar que um time de marketing e um time de fechamento de vendas. Exato. Um SDR, de prospecção e de um SDR híbrido que vai atender tanto prospecção ativa, quanto o que vier dentro do site. E hoje, o que você entende dentro dessa operação que é o seu maior desafio hoje? Outbound. Outbound? Exato. Gerar reunião, qualificar, conversão. Sim, exatamente. Porque quando a gente vai conversar com empresas de segurança, a gente tá falando de segurança, né? Então, poucos leads abrem como são as operações. Você tem que ter todo um manejo para você conversar, criar rapport, ter uma conexão ali para você entender mais da operação e entender se aquilo ali realmente pode gerar uma oportunidade ou não. Nesse momento, tem muitos clientes que até vêm inbound, ou seja, ele é que falou que ele tem essa necessidade, mas ele fala, não posso contar da minha operação, não posso falar nada do que eu tenho aqui. Eu quero só Incrível, 4 né? ferramentas ali para segurança e é isso. E aí, por mais que a gente queira entender um pouco mais da necessidade, até para poder saber se tem match mesmo ou não, se a gente vai conseguir atender a expectativa dele, é bastante difícil. E aí, normalmente, você tem que ter um manejo, assim, é bem desafiador mesmo, tanto na questão do outbound, até mesmo invadindo um pouquinho ali o inbound para ter essa conversa. Qual que é o tempo desse ciclo de vendas, desde a hora que pingou o lead para você até um fechamento? Legal, a gente tem vendas ali muito rápidas de 8, 9 dias, mas a gente tem vendas de 3, 5 meses, depende muito do porte. Quando a gente fala de mercado de segurança e facilities, acho que vocês experienciam isso na pele, né? A gente tem empresas, como eu estava comentando, empresas pequenas que estão começando, então é o dono que faz todos os papéis, e às vezes ele parte o martelo de uma forma bastante rápida, ele toma a decisão, então não precisa validar com ninguém, mas a gente tem empresas médias e grandes, e muito grandes, que estão aí a gente tem que conversar um pouco mais, e validando com várias áreas para poder entender se faz sentido. Trocar uma ferramenta numa empresa grande é algo que você tem que trocar toda uma adaptação de todos os funcionários, validar com todas as áreas, vai dar uma dor, né, para trocar tudo isso, depois você vai colher os resultados, porém, você tem essa etapa ali, nesse intermédio, que todo mundo tem que estar ok e abraçar isso, né, ou pelo menos vir de cima para baixo, senão, para poder todo mundo tem que abraçar e vai para esse lado, porque eu tô dizendo que vai ter que ir. Quando for essa dificuldade de falar com o dono, com a área operacional, na verdade você quer falar o que a ferramenta proporciona, e às vezes o cara quer 10% do que você poderia entregar sem, é isso, mais ou menos? Na verdade, às vezes a gente quer entender um pouquinho mais qual que é a dor, até para poder trazer o diálogo de acordo com o que ele tá contando. Uhum. Então, se ele quer só controlar uma ronda, mas ele pede, eu quero um bastão. Tudo bem, eu não ofereço o bastão. Eu não vou dizer não, mas eu quero entender um pouco mais por que ele tá pedindo um bastão. Bom, eu preciso controlar meus vigilantes. Legal. Só que se você só controlar os vigilantes, você tem uma ferramenta ali que vai te trazer um quantitativo. Por que não agregar valor para o seu cliente e levar um checklist e trazer algo do tipo? Então a gente precisaria entender um pouco mais como que é essa operação minimamente, para a gente poder trazer um diálogo ali e falar o que ele poderia ter de benefício que a gente já tem entregue ali para tantos clientes e que ele também pode obter. Né, sair na frente ou mesmo equalizar com esses outros concorrentes dele, dessa entrega de valor, para ele poder não ficar na disputa por preço. Então esse diálogo ali de eu conseguir entender como é que é a operação dele, se ele tem mesa, se ele tem central, como é que ele gerencia isso, é importante para a gente poder começar a modular a Find Me e dizer para ele quais benefícios que a gente consegue entregar ou não. Será que eles Mas têm sempre receio entrega. porque você, como atende vários competidores, ele fala assim, mas você atende lá as grandes empresas, médias e pequenas, você vai ter acesso aos meus clientes, é mais ou menos isso? Eu já pensei nisso, Eles sabe? pensam? Já pensei. E aí eu nunca perguntei para validar. Assim, pessoal, me conta aqui se é isso mesmo. Mas a gente mantém uma ética, né? Então, quando eu divulgo algum cliente específico, é porque é um indicador onde a gente já divulgou no mercado, já montou o case, tá no blog, algo do tipo, ou a gente traz ali alguns insights que a gente tem, mas não especificamente daquele cliente, para poder transmitir essa informação para todos. Mas sim, coisas como tem bid público trazendo checklist, né? Algo que é público notório para todo mundo. Então fica tranquilo
com essa gestão dessa ética. Então a gente sabe lidar bem com isso. Pra você, ó, vou contar o da Prime Bid aqui. Você acha que pra mim é melhor falar primeiro com o dono ou com o gerente comercial? Na Prime Bid. A gente falou algumas vezes que é com o dono, né? O dono é a pior coisa pra mim. Não sei se acontece isso com você, mas o dono, teoricamente, seria a melhor pessoa, porque ele é o que bate o martelo. Só que pra mim existe o grande desafio que quando eu vendo pro dono, ele contratou a Prime Bid. Aí ele chega pra equipe e fala assim, Bando, eu vi uma solução, eu quero que você implemente ela aqui, ó, gera demanda, tal. Eu vi que outras empresas usam e vende, vai lá, vê se dá certo. Mas tudo que é top-down é meio complicado, né? Exato. Agora, quando eu entro pelo gerente comercial, ele faz a venda da plataforma pro dono e ele tem o comprometimento de fazer aquilo dar certo, porque o dono fala assim, bom, acredito, você tá falando que dá certo, agora faz isso aqui dar certo. O próprio gerente comercial, que pra mim é o que mais importa, que ele tem que fazer dar certo, ele tá comprometido comigo. Quando vem do dono, o gerente comercial é como se fosse uma validação dele, fala assim, se não tá vendendo é a plataforma, e ele não tá tão comprometido porque veio do dono. Sim. Acontece isso com você? Tem um player no meio desse processo que é o melhor caminho pra você? Tem. A gente vai realmente pra quem tá ali com a grana doendo, né? Tipo assim, a gente tem um mercado onde é segurança e facilities, onde as margens são cada vez menores. Existe uma grande disputa por preço, tá aqui o Bando para poder provar isso, né? Então, assim, ou você constrói diferenciais, ou é quem é praticamente um pregão. Você tem que baixar seu preço ali para poder entrar no páreo. E às vezes sacrificando uma operação. E aí, poxa, você está vendendo para um cliente. A ideia não é que você tenha um contrato ali e quebre. A ideia é você reter esse cliente e ficar renovando o contrato. Porque daí é muito mais fácil você reter esse cliente do que adquirir um novo. Então, quando a gente está falando ali de questão de segurança e facilities, a gente tem esse desafio de transmitir ali quais são os benefícios para quem está tendo a dor. Normalmente, o diretor é que está ali entendendo qual que é o lucro que ele está tendo, né? Qual que é a margem que ele está tendo com cada contrato. Ele está diretamente olhando todos esses números. E quando eu falo a Find Me reduz ali em relação às ferramentas que você já utiliza, 60%, 50% dependendo da ferramenta, poxa, isso é um grande ganho nessas margens tão pequenas. Sim. Então já é algo onde ele chama muito atenção e no sentido de ele conseguir melhorar a rentabilidade, a saúde da empresa dele, né? Quando a gente fala com o gerente operacional, aí traz um pouco mais da questão da operação. Como é que você controla a sua operação? Então são outras dores que ele tem, de conseguir monitorar os supervisores, de achar que eles estão enrolando e não estão, e ter essa prova, ou de entender fácil, trazer todas essas informações que estão nos postos de forma remota, em tempo real, onde ele não tem que falar, o supervisor vai no posto X para poder entender ali o que aconteceu, ou vai buscar demanda não sei aonde, e aí acabar operacionalizando que os supervisores viram meio e leve e trás. Sim. Então, tem esses desafios. Quando a gente vai conversar com o gerente operacional, a gente traz todo esse contexto, e aí significa um pouco menos a questão da redução de custos, né? E para o diretor operacional, funciona muito mais a questão da redução de custos. Então, os dois a gente acaba trazendo um diálogo ali para poder entender qual que é a dor e verificar se eles têm realmente. Acho que a maior dor vem deles, né? Sim, vem. Alguns casos, tem algum supervisor que gosta de inovação, buscou lá na internet e às vezes fala, poxa, eu queria conhecer mais da Find, me traz aqui. E aí é legal envolver já o gerente, porque ele também vai entender e vai comprar essa ideia do supervisor. E até mesmo o supervisor vai se destacar, porque, pô, ele vai ser promovido porque ele está trazendo uma ferramenta, uma inovação, né? Ele está mostrando ali para a empresa que ele está engajado. Então acaba construindo um cenário ali onde também provoca para essa empresa evoluir. Eu vejo que nesse processo de contratação, venda, tem muita vaidade envolvida, às vezes. Ego. E a gente fala da venda, eu sou muito técnico, mas aí você começa a perceber que tem politicagem, tem um jogo de interesse. Eu vejo muito isso quando a gente vai vender para MBID, de quem é a ideia, quem que trouxe, dependendo de quem trouxe é mais difícil de executar. Eu falo que para mim isso fica muito claro quando eu entro num cliente, a gente está entregando o resultado, tem o ROI muito claro e a gente formaliza por e-mail até o ROI do projeto, porque é muito simples, o cliente está vendendo, deu margem, com a margem ele já paga. Entra um gerente comercial novo, o que é a primeira coisa que ele faz? Ele corta, porque não veio dele a ideia. É como se ficasse um lastro do gerente antigo, ó, tudo que é do gerente antigo a gente corta, porque se der certo, eu quero que seja responsabilidade minha, porque senão vão falar assim, ó, não, o gerente antigo deixou uma baita estrutura para ele. Esse jogo de vaidade, de ego, principalmente nas grandes contas, eu não sei se acontece isso com você, Bruno, mas pra mim aqui acontece muito. Acontece muito. Quem vem a ideia, quem que vai bater o martelo, quem que vai ajudar a implantar, se veio do vendedor, se não veio, tudo isso são aspectos que a gente coloca
fazendo parte do processo comercial, porque se você faz a venda muito, vou falar de bobo, mas muito simplista no processo comercial, achando que todo mundo tem interesse lógico de entregar resultado, você acaba ficando meio bobo no processo. Nossa, Lucas, essa é uma ótima colocação. E é algo que eu fui somando ali com o meu background e também com a Find.me. A gente tem uma jornada para cada cliente, onde a gente vai fazer todo um acompanhamento, a gente tem cada etapa, como se fosse escalar uma montanha, cada etapa que você tem que ir vencendo para poder explorar a ferramenta, para você ter os resultados que a gente desenhou ali para poder obter. Não adianta eu entregar uma Ferrari e falar, dirige. Eu preciso fazer com que você entenda o que é o volante, o que é o acelerador, e depois como é que você dá a partida, e comece a andar ali até que você chegue na máxima e fala, opa, tô a 300 por hora, que legal, né? Então essa é a mesma ideia. E aí, uma coisa que eu vejo, onde você tem que fazer sempre um acompanhamento, principalmente com aqueles grandes clientes, né, os principais que você tem ali na carteira, é ficar o tempo todo vendendo. É ficar o tempo todo vendendo. E não só para o decisor, mas para a operação inteira. Então, uma coisa importante que eu entendi nesse mercado é que é importante entender quem é o cliente. Como é que é a estrutura dele, como é que é o organizacional dele. E isso fez a diferença para eu conseguir acompanhar também key accounts. De chegar para o bando, por exemplo, como é que é a estrutura da Megavig? Quem que é cada caixinha? Quem toma conta do quê? Como que isso é dividido? Porque por mais que tenha uma mínima diferença, isso já faz uma diferença grande para você saber com quem que você tem que criar relacionamento, o que você tem que entregar de ROI e para quem. Então não adianta, às vezes, eu ficar com aquela ideia de vou fazer um e-mail, vou enviar para cópia para todo mundo. Tudo bem, mas eles vão passar batido porque naquele momento aquilo ali não importa. Mas dependendo de como você vai construindo isso, depois se troca um gerente operacional, por exemplo, e não foi ele que levou Find.me, a gente praticamente tem que refazer uma venda, mas mostrar todos os resultados que a gente já entregou. Então, de visitar ele, poxa, trocou. Opa, peraí. Ellen, entra em ação aqui, vamos conversar com esse cliente, mas eu já tenho todo um histórico de falar, eu já conversei com esse diretor, já falei com esse, tem essa pessoa, tem isso. Poxa, isso aqui tá funcionando muito bem, a gente parou nessa etapa do projeto, então eu insiro o gerente operacional no contexto desse projeto que a gente está desenvolvendo ainda, porque a gente não chegou no topo da montanha. Ela sempre vai crescendo, a gente sempre vai expandindo e evoluindo. Dá um ponto de melhoria pra ele, que se ele implementar, ele fala, tá vendo? Eu cheguei aqui, já melhorei essa parte do processo pra começar a virar uma vitória dele, que senão... Exatamente. Mas isso é bem legal. Eli, hoje, como é que você atua no mercado? Eu sei que vocês atendem o Brasil inteiro, né? Sim. Ou através de uma matriz São Paulo e as suas filiais. Mas e o cara que tá lá em Manaus e só tá em Manaus e quer conhecer a Find.me? Como é que você, se tem um time bastante enxuto, como é que você prospecta esse cliente no Brasil inteiro? Legal. Estratégias. Bom, a gente faz tudo remoto, é tudo inside sales, e isso foi uma grande virada para mim, de entender que não precisa... vocês falam que é ficar no ar-condicionado, né? Eu só fico no ar-condicionado, Ellen. Eu sou o gerente do ar-condicionado. Mas funciona muito bem. Então, a gente faz todos os treinamentos remotos, a gente faz toda a venda remoto. E aí, a gente faz a apresentação... Mas antes disso, a prospecção, como é que você faz? Legal. A gente faz algumas cadências de prospecção para o Brasil todo. E aí, a gente tenta segmentar, porque a gente já percebeu o diálogo que tem. Minas, como que é o perfil do Rio de Janeiro, como é o perfil São Paulo. Então, a gente vai tentando separar essas cadências e um diálogo... E segmentam cadências por região? Por região. Caramba. A gente achou que era mais adequado. Tenta, né? Não é sempre que... Tô falando aqui o mundo ideal, enfim. E aí, às vezes, a gente vai segmentando e entendendo como é que esse mercado funciona. Então, a região sul, por exemplo, é super fechada e direta. Então, não adianta você vir com uma conversa, se estender. O pitch tem que ser super curto e já entregando benefício e provavelmente trazendo uma prova, um case que você tem na região. Enquanto que outros lugares... Como? É muito bairrista lá, né? Super, super. E aí, se um concorrente dele tem, aí começa a doer de falar, opa, meu vizinho tem a grama mais verdinha que a minha, então eu quero também ter essa grama. E aí a gente vai entendendo cada região como que funciona e monta cadências dedicadas para cada estado. Aí, quando a gente provoca ali uma reunião, aí a gente vai criando como é o diálogo ali com aquela pessoa especificamente. Então, eu tenho leads ali onde eu converso super rápido, eu tenho mais essa... eu sou meio acelerada, e quando ele é mais calmo, eu tenho que entrar no ritmo de conversa dele, de entrar mais devagar, de esperar um pouquinho. Tudo bem? Tá entendendo? Tá acompanhando? E aí, indo num ritmo, dependendo da conversa dele. Então, se a gente tá falando de Manaus, a gente faz tudo isso remoto, mas entendendo todas essas especificidades da conversa com esse lead. Essa sua cadência, ela vai mais e-mail? Tem ligação no meio dela? É uma cadência mista? Como que ela é? Não, para nós não funciona só e-mail, não tem levantada de mão. Então, a gente necessariamente precisa fazer, inserir ligação no meio. E aí a gente coloca LinkedIn também,
para a gente poder fazer ali uma abertura de conversa. Às vezes você consegue pular a gatekeeper que você está travando ali na ligação, você consegue atingir ali com o LinkedIn. Então a gente faz uma cadência bastante mista. E aí levando conteúdos, agregando em cada e-mail, e aí puxando na ligação, olha, eu te mandei um conteúdo, você conseguiu dar uma olhada? Faz sentido isso para você? E aí trazendo uma ligação para poder... Mas você pega esse e-mail por um scrap do LinkedIn, dentro de uma automação de vou lá no perfil e tento extrair um e-mail dele, ou você liga para tentar pegar esse e-mail? A gente tem algumas ferramentas para poder gerar lista, e a gente também tem já uma base dentro da Find.me bastante rica. Então a gente trabalha das duas maneiras. Ou montando lista com empresas que a gente não tem ainda na base, ou se a gente já tem na base, a gente já tem o histórico. Então a gente constrói uma cadência em cima do histórico que a gente já tem. Então a gente não conseguiu evoluir no passado, porque na época não fazia sentido, por causa de tal motivo. Então a gente traz esse histórico para tentar evoluir. Agora é um bom momento. Podemos conversar sobre isso? A gente, inclusive, evoluiu tal coisa, talvez te agregue, né? Ou a gente deixa anotado, inclusive, o que seria o impeditivo no passado, que agora talvez a gente já tenha para a gente poder evoluir com essa parceria. Vocês separam essa cadência de e-mail e você tem uma estratégia também de e-mail marketing. O e-mail marketing mais informativo e a cadência ela tem mais um objetivo de CTA para conversão. Sim, a gente tem, e a gente chama dentro de casa de nutrição, né? Então a gente tem uma cadência ali bem de marketing, para quem se inscreve no blog, site, e aí se há a levantada de mão, aí a gente faz a ligação para esse lead. Mas a gente monta para essas listas que eu estou te contando, que a gente tem as ferramentas, até para a nossa base, e-mails específicos puxando de uma forma mais personalizada esse gancho ali ou do histórico ou dessa cadência específica que a gente está montando. Esse é para um cara que já fez uma reunião no Inside Sales. Do zero. Tá. Então a gente monta uma lista do zero para a gente poder começar. Então faz um e-mail de abertura de contato e depois os outros para poder trazer conteúdos e contar quem que é a Find.me. Mas aí quem que cuida da nutrição? É o SDR que continua nutrindo, vamos falar, fiz uma reunião, não fechou, deu perdido. Volta para uma nutrição, uma cadência do SDR que vai ser ativada 3 meses depois, ou isso fica na mão do closer? Volta para uma ferramenta que a gente tem, que é a RD, para poder fazer essa nutrição durante esses 3 meses e a gente já deixa uma atividade para o SDR voltar esse contato depois dos 3 meses. Então, mas é mais high touch de talvez um WhatsApp, ou ele entra numa cadência também do closer? Aí depende um pouco do motivo, mas normalmente entra numa cadência mesmo. Vocês separam bem isso. Separamos. Então você pode acabar sendo um pouco inconveniente em algum momento, né? Exato, às vezes eu já escutei algo ali que eu falei, poxa, eu tô sendo bem, desculpa ser chata, entendi. Vamos parar que tô exagerando aqui, né? Então. Às vezes esse prazo às vezes tem que ser muito estratégico em relação, né? Às vezes 3, para aquele pode ser 6, o outro pode ser 1 ano, né? Não sei. E acho que o principal que eu fui aprendendo é combinar. Posso entrar em contato daqui a 3 meses? Pode. Bom, ele deu ok, então eu vou entrar em contato daqui a 3 meses. Marca até um invite na agenda do cara daqui a 3 meses. Dá vontade, mas daí às vezes ele fura, então... Eu follow-up de proposta quando eu vou fazer, e eu falo pro cara, posso te retornar na terça? Aí ele fala, pode. Você já vai ter visto a proposta? Já. Legal. Aí eu mando, aí ele acha estranho, porque eu mando um invite. Verificar proposta sobre prospecção e plataforma. E marco o invite. Porque senão eu ligo pro cara e ele tá numa reunião. Exatamente. Ele não vai lembrar, né? E é legal quando ele passa a organizar a agenda dele e fala assim, pô... E vira um compromisso, né? Vira um compromisso. Exatamente. Ele se organiza. Ele pode até não aceitar, né? Mas se ele aceitou, pô, já é melhor ainda, né? Sim. Senão o vendedor fala assim, não, vou te mandar a proposta e se você precisar, eu tô aqui, tem meu número, eu fico à disposição. Aí acabou, perdeu a venda já, ficou à disposição. Ô, Eli, e feira? Como é que hoje o produto faz? Como é como vocês entendem o produto de vocês dentro de um evento, por exemplo? Legal, essa é uma pergunta bem interessante também. Bom, a gente desenhou toda uma estratégia para 2023, então a gente vai revisitando tudo isso e transformando essas estratégias para poder testar e ver se funciona. Quais resultados que a gente obteve para a gente poder pôr em prática ali o que está fazendo sentido ou escalar ainda mais aquilo que está fazendo sentido. Então, a gente participa de feiras normalmente que realmente estão trazendo ferramentas para o mercado de segurança e facilities, mas ferramentas como parte do patrimonial, principalmente da segurança. Então a gente participou da ExpoSec e a gente começou a entender que não faz muito mais sentido a gente participar com stand. Mas a gente marca a presença lá, convida nossos clientes ou até mesmo leads para participarem desses eventos, para nos encontrarem lá, para bater um papo, porque tem muitos ainda do mercado que gostam do olho no olho e eu sou uma dessas. Então eu também acho legal de conseguir conhecer o cliente, bater um papo ali, tomar um café, algo do tipo. Então a gente foi entendendo quais feiras que a gente pode só
participar e ter a presença ali do time da Find Me e quais que faz sentido a gente estar com stand e realmente apresentar nosso produto. Uma outra feira que a gente participou esse ano foi a Infra FM, que me surpreendeu. Eu achei bem bacana, a estrutura deles muito legal. Participou stand lá? Não, a gente participou também só visitando. Mas o que eu encontrei de cliente, gente que estava visitando o lead, e aí também consegui fazer uma agenda ali que preencheu praticamente 2 dias de conversa, já agregou bastante para evoluir para algumas vendas, algo do tipo, né? Mas não sei se seria interessante para a Find Me ter um stand lá, mas foi algo que estamos começando a entender e mapear para talvez ano que vem, quem sabe, ver se a gente consegue ter um stand e validar. Algumas feiras que a gente participou, a gente vê que trazer leads, que é muito importante para uma startup, né? Contextualizando, a Find Me é uma startup, a gente está olhando para resultados o tempo todo, e isso faz muita diferença para a Find Me. Então, ir para uma feira sem trazer resultados é algo que a gente precisa realmente analisar. Vocês vão lá com cabeça de conversão. Exato. Tem que... em brand, você tá ferrado, né? Depende, mano. É que nesse contexto de startup, você tem ROI muito rápido por canal que você tem que analisar dependendo da meta de crescimento que você tem. Mas talvez numa empresa grande, por exemplo, uma G4S que tá lá, ela não tá lá por ROI direto lá. Não, e é muito difícil, mas ele tá lá porque ele precisa estar lá. Né? Ele precisa estar Exato. lá. Mas você vê a participação tem uma diferença, deles né? É nova lá, mas talvez tenha uma pegada muito mais de branding, de posicionamento de marca do que... Mas para startup é outro jogo. É claro que faz sentido branding, é claro que faz. Mas a gente precisa medir muito o quanto você vai investir em branding e talvez não trazer a conversão. Então a gente precisa ficar olhando ali bastante para a conversão. E aí os resultados que a gente teve das feiras não foram tão interessantes como a gente imaginou que seria. Claro que faz sentido para branding, mas aí a gente começou a entender que talvez a gente possa usar outros canais para trazer a conversão e participar da feira não com stand, que é um investimento bastante alto para uma startup, né? Uma ISC, Sim. por exemplo, é um investimento ali para startup significativo. Então, a gente precisa avaliar bem se isso faz sentido. Então, a gente traçou outras estratégias para 2023. Do tipo, participar ali com o Bootcamp, criar uma parceria, o que está sendo bem mais relevante, está trazendo mais conversão, está trazendo uma repercussão maior do que a feira especificamente naquele dia, que traz leads e conversão daquele dia. Então, tem algumas estratégias ali que a gente revisitou e está saindo um pouquinho do padrão de ir para feiras, mas a gente está vendo que o resultado está sendo mais positivo do que participar ali com stand. Vou te perguntar você sobre feira, pela sua experiência. A gente vai participar agora da feira da ISC. ISC, que dia que é, para quem quiser participar junto com a gente? Olha, eu acho que eu lembro. Dia 18 e 19, não. 18, 19, 20 e 21, né? Isso. A gente vai estar lá na feira da ISC, com o stand do Bootcamp, parceria. E qual que é a nossa estratégia lá, banda? Você que é o nosso head de aquisição da feira. É network. Oba-oba, né? Não, network é mais bonito. Não, mas acho que a ideia, o Bootcamp ela não vende nada, vende, como o Colette coloca, né, não vai vender nada. Mas acho que é um baita de um ponto de encontro, a gente tem oportunidade de vir profissionais do Brasil inteiro que não conhecem o Bootcamp. Então, assim, muitos ainda nos solicitam, pô, mas quando você vem aqui para o Rio, quando você vem aqui para a Bahia... E ainda a gente tem que começar a pensar nessa abrangência porque nossos cursos são presenciais, você sabe. Sim. Diferente de uma plataforma EAD ou de venda online. Então a gente tem que começar a olhar nesse formato, e a feira é uma grande oportunidade, porque chegando lá a gente não está ofertando nada, né? A gente está unindo pessoas, trazendo... Mas assim, a gente fala que são humanização, mas na verdade é network puro. Mas a gente poderia estar lá, né, para converter. Até muito mais fácil, porque... Talvez ninguém vai fechar um software muito na emoção. Alguns talvez fechem, mas é muito mais difícil. Mas um curso... a gente pensou talvez a gente vai levar uma maquininha lá. Assim, ó, já vai ter o bootcamp aqui de operações de segurança, vai ter o de consultoria. Ó, já passa aqui a maquininha aqui, ó, em 12 vezes. Né? Ellen, você falou para mim que agora você está com um desafio voltado para growth. Né? Eu queria que você me distinguisse o que muda nesse desafio novo, o que vocês lá consideram diferente do processo de aquisição, o que muda nessa mentalidade quando fala assim, ó, agora meu desafio é growth. Tudo. Tudo. Porque, como eu falei, eu entrei na Find Me e aí comecei a aprender a vender. Então é algo que ainda é novo. Então eu fui fazendo o melhor que pude para poder aprender o mais rápido, no entanto, é recente. E aí quando a gente fala de vendas, da forma que eu fui aprendendo, eu fui acompanhando muito o cliente, então fazendo o pós-vendas, né? Fazendo esse acompanhamento de qual é o indicador que a gente vai acompanhar, como é que está sendo o ROI, o que a gente entregou daquilo que a gente vendeu, e o que a gente pode melhorar para esse cliente.
E agora eu tô voltando pro outro lado. Então eu tô indo não da venda pra frente. Eu tô indo pro antes da venda. Como é que é esse negócio? E aí eu não conheço muita coisa. Tô desbravando esse mundo agora praticamente do zero. É algo que, assim, o que eu conheço é o que tem no Google bem, sabe, o que tá óbvio é o que eu conheço. Então os termos são novos. O time que a gente tem já é bastante especialista. Então tem o desafio de conseguir fazer essa sinergia e esse entendimento de algo que já tá rolando, já tá acontecendo, já tem um ritmo, né? Então tem todo esse desafio de começar a entender o que cada um conhece, qual é o papel de cada um nessa maquininha, aonde que eu vou começar a mapear tudo isso, por onde eu começo. Então agora eu já consegui mapear, já consegui me situar. E agora, onde é que a gente mexe para a gente poder otimizar tudo isso? E como? O que vocês têm como meta de growth? Número de SQL? Legal, a gente mede bastante coisa. Então a gente tem meta de alcance para cada canal. A gente tem a meta de marketing leads, então tanto outbound quanto inbound para cada canal. A gente tem a meta de MRR, então de cada receita que a gente vai trazer, também de cada canal. É bastante dividido, então a gente foi traçando essas estratégias para 2023 olhando para tudo isso. Então, no final, acho que já tinha um desenho para eu ir para essa área, então por isso eu participei de todo esse desenho de qual que seria a projeção para 2023. Então a gente olhou para trás. Nos anos anteriores, o que a gente conseguiu trazer e como que foram os resultados? E daqui, o que a gente consegue traçar de projeção ou explorar mais algo que já está dando um resultado positivo. E foi aí que a gente começou a desenhar quais seriam a quantidade de leads de cada canal, o que é factível, né, para a gente poder trazer. E em cima disso, qual é a conversão que a gente consegue desses clientes, como que a gente pode convertê-los, realmente virar cliente, e o que a gente pode também trazer de upsell da carteira que a gente já tem dentro de casa. Legal. Seria mais essa mentalidade de engenharia em todo o processo e desbravamento de novos canais, a fundo. Esse é o desafio, né? Porque você pensa, tem vários canais de vendas. Vamos falar, pensa você, mano. Você tem um time lá que você tem um cara de tráfego pago. Aí você tem um cara de data science lá, o cara que cuida de analytics, de tag, de tudo. Aí você tem um cara de copyright. Aí você tem todos esses nomes, tudo em inglês. Como é que você faz a gestão de um time desse? Como é que você sabe que um cara de copyright está entregando? Eu não sei. Quem dera, acho que hoje são poucas empresas que conseguem justificar até para essa alta direção ter um time de peso nesse formato, né? Da importância de você ter toda essa parte de inteligência para você buscar o resultado final. Hoje eu trabalhei em várias empresas multinacionais gigantescas, grandes empresas que a área de vendas ainda não tem uma área de inteligência. E muitas você conhece também, uma casa de 3 letrinhas que nem SDR tem. Então, assim, ainda está naquele formato, uma grande empresa gigantesca que ainda é o formato tradicional, diretor comercial, gerente comercial, equipe de venda e custa. Eu falo assim, mas quem faz SDR? Quem faz inteligência? Quem faz BDR? Quem faz SDR? Não tem. Então, assim, é o vendedor. É o vendedor. E engraçado, assim, porque às vezes, lógico que o brand ajuda muito, né? Ajuda pra cacete, pra falar a verdade. Então, muitas vezes, lógico, isso do seu alcançou dentro da característica do crescimento da companhia. Mas é incrível hoje, quando vocês falam todas essas siglas, é que eu me perco um monte, tá? Essas siglas de doida que vocês colocam aqui. Mas eu vou aprendendo um pouco. Pra valorizar a profissão. Mas eu tô aprendendo, cada dia que passa eu aprendo mais com vocês. Mas assim, no formato que eu posso dizer hoje, no nosso setor ainda é muito old school. Diferente do mercado talvez de startups, essas coisas que vocês falam, toda essa linguagem correta. Eu falar isso com o meu chefe lá, ele me manda embora no outro dia. Você, mas você tá louco? Mas olha que legal que você falou, Bano. Assim, a gente vê que não é uma questão financeira. Não. Quando você pensar na startup, o que falta muitas vezes é dinheiro. Mas é muito difícil de uma startup nascer e talvez por uma primeira rodada se ela já não tiver um mínimo de growth ali construído. E falar essa linguagem de aquisição, de LTV, de CAC, é muito difícil dela conseguir dar esse segundo passo. Então, dinheiro não é. Mas para o mercado de terceirização, facility de segurança, eu acredito que vão começar a aparecer players nesse mercado, talvez vindos de outros segmentos, que vão enxergar oportunidades nesse mercado, vão começar a puxar essa bandeira de uma venda mais técnica, baseada em dados, com muito investimento em marketing, dados, e aí ou todo mundo começa a se posicionar e saber minimamente isso, ou as empresas vão começar a ficar para trás, porque eu vi isso acontecendo em outros segmentos. A mesma coisa era com tecnologia. Se a gente olha para RP há 15 anos atrás, era uma venda totalmente de field sales, né? Uma venda relacional,
de chamar o cara para pagar jantar. E hoje, basicamente, no muito enterprise ainda vai acontecer. Mas hoje é muito voltado, e a área de growth, né, vamos falar de área de marketing para facilitar, que growth não é marketing, tá? Mas hoje, se você pega numa empresa B2B que tem um crescimento muito alto, ela vai representar talvez 40%, quase 50% do time de aquisição completo. É que SDR você precisa de muito volume. Mas numa representatividade, se você pega numa empresa que cresce muito em relação a demanda, o quanto vem do time de SDR e o quanto vem de um time de growth, tá 50% a 50%, ou muitas vezes growth consegue trazer um lead num volume maior, com mais escalabilidade. Então, eu levanto a bandeira aqui, tudo bem que eu puxo a sardinha pro meu lado, mas a empresa que não começar, pelo menos, começar a paquerar os termos, aprendizados, olhar não só para o benchmark do segmento, mas começar a olhar para outras empresas que crescem, vai começar a ficar para trás. E essa velocidade, bom, por exemplo, eu tenho acompanhado bastante, porque assim, como uma startup cresce tanto, né? Tudo bem, é escalonável, tal, e alguns tipos de serviços nossos, que é o meio que commodities, não é tão fácil assim para escalonar. Mas ele falou assim, mas por que eles crescem tanto? Qual é a estratégia? Porque a gente tem que olhar para outros segmentos. Depende, pode se aplica, talvez não se aplica. Mas se você não estudar, talvez, uma técnica diferente, você vai saber se de repente você pode fazer uma POC, né? Você pode fazer um teste dentro da sua companhia ou não. Mas assim, o que não pode acontecer, que eu falo na área de vendas, você sempre fazer, igual, por exemplo, eu, Colete, na área de vendas, sempre fazer a mesma coisa. Se a gente não olhar como é que a área de varejo compra, vende, a área de, sei lá, a área de petróleo, óleo e gás, sei lá, a área de as startups em geral, a gente tem que olhar os outros modelos. Porque senão a gente tá ferrado. É bem isso. Você ia falar? Mas pode falar. Eu ia falar que isso até que você falou do varejo, né? Quando a gente pensa no B2B, o B2B não tem um carinho tão grande com o cliente. Quando você pensa no B2C, o B2C lá tem toda uma experiência do cliente lá. Dentro da loja, como é que vai ser, a experiência dele lá dentro, se é instagramável, se não é, tem toda uma experiência pensando no detalhe da jornada. E o B2B começa a olhar e fala assim, pô, será que a gente vai ficar sempre com esse discurso que pro meu segmento não funciona? Isso pra mim não funciona. Ou será que a gente vai começar a olhar para os outros e falar, ok, essa estratégia não funciona 100% para mim, mas eu consigo pegar esse insight e aplicar dentro da minha empresa. Porque é tudo cliente e é tudo pessoas. O cliente tá nem aí se isso é B2B, B2C, ele quer ter uma boa experiência. Ou quando você contrata uma empresa, você tá cagando pra experiência. É uma empresa do Sul, da área de segurança, bem pequenininha. Eles estão vendendo segurança como se fosse... Você tem lá o site lá, você clica a quantidade de vigilante. O céu é assim. O céu você coloca, ela seleciona a quantidade, escopo, sai o preço. Ele vai lá e quer comprar, compra. Entendeu? E funciona, às vezes. Não sei o tamanho da empresa hoje. O Hugo da Rousseau fala que entrega lá no Amapá em 24 horas. Pode cotar 20 pessoas que ele entrega, ó, Hugo. Não vai me botar uma saia justa. Mas ele fala que entrega, que ele montou o modelo. Mas tá testando esses outros. Então, mas assim, assim, difícil de imaginar, mas já tem gente fazendo. Mas olha que legal, você falou isso do e-commerce, né? Tem esse case que eu falei agora, mas ele diz assim, ó, o cliente muitas vezes, não é que ele vai comprar pelo site, mas a gente não fica falando que o cliente quer preço, ele sana isso. Ele mostra o preço lá no site, só que ele tem um perfil de cliente que tem essa urgência na contratação, mas o cara não põe lá o cartão e compra. O cara clica lá, quero fazer a compra. Faz adesão. Cai pro time de SDR dele, o time de SDR liga e inicia um processo de vendas igual a todo mundo. Ele só inverteu essa parte da proposta. Mas nessa ligação, talvez ele vai personalizar, eu não sei como é a venda, mas ele vai entrar pro processo de insight sales. E esse é um grande insight, de testar tudo isso. Porque assim, se você olha só para como você faz, aquele trivial de o vendedor vai lá, fala com aquela pessoa que já levantou a mão, porque daí tem uma indicação... que é o branding muito importante, mas esse mercado ficou preso a isso, de boca a boca. Isso funciona super bem, é uma venda que com certeza deve ter uma conversão muito alta. Para nós, a indicação funciona super bem. No entanto, se você não testa, e aí tem tanta coisa para testar que eu não sei nem citar aqui, de canal, de maneiras de você conseguir vender isso. Pô, esse cara com esse insight do e-commerce, com certeza ele vende. O quanto ele poderia vender, talvez? Não, mas ele está testando e trazendo ali dados para dentro de casa. Então, acho que a grande sacada de growth que eu tô entendendo, e aí por isso que eu tô indo para essa área aí, é desbravar o que dá para ser testado e medir isso. E trazer para dentro de casa se isso tá fazendo sentido ou não, e quanto que eu tenho que investir. Então, você fica lá falando, bom, vou testar esse canal, essa é a hipótese, vou validar se isso tá fazendo sentido e se vai me trazer lead, conversão, cliente,
quanto que eu vou investir com isso? E eu vou pôr realmente o meu dinheiro nesse potinho? Ou vou distribuir? E aí começo a testar várias coisas, trazendo cada vez uma ideia nova e otimizando tudo isso. Aí eu crio uma máquina onde eu posso cada vez otimizar de uma coisa que eu já tenho uma experiência. Eu começar do zero, pelo que eu entendi, aí o Lucas me corrige se eu estiver errada. O que eu fui entendendo do marketing é, se você não tem histórico, você vai ter que começar a construir um histórico para você testar. E aí eu ficava, mas peraí, como é que funciona esse negócio? Porque, né, dados, a engenheira, né, querendo... Não, mas se não tem dados, não tem nada pra você fazer. Então você precisa testar, corrigir, testar, corrigir, testar, corrigir. E você vai perder dinheiro um pouquinho lá na frente pra começar a ter dados. Ou mas depois dados de referência de mercado, né? E aí você vai otimizando tudo isso e aí constrói algo bastante sólido, bastante robusto, onde você tem uma previsibilidade, né, que é o importante. Olha que legal esse case da Ellen, né? Isso é uma estratégia que a gente faz. Eu e o Gabriel, a gente troca mentoria. Ele tem um monte de coisa que ele é top, eu tenho meus conhecimentos e a gente troca mentoria. Eu faço mentoria com ele comigo, com os times a gente troca. Isso é um benchmark legal de mercado para fazer. Eu faço a mentoria de growth e aí a Ellen me trouxe lá a planilha dela. A planilha dela, primeiro que eu já acho do caramba que ela mede CAC por canal, para quem tá assistindo, custo de aquisição de cliente por canal. Então, quanto que custa um cliente do Google? Quanto que custa um cliente da prospecção ativa? Custo de cada um desses canais. CAC por canal. Aí ela sabe o LTV do canal. Para quem está assistindo, o que é o LTV do canal? É quanto que o cliente deixa no bolso da empresa pelo tempo que ele fica originado daquele canal. Então, veio um cliente do Google, ele fica 6 meses, aí você multiplica esses 6 meses pelo ticket médio e pela margem. Vai dar lá o quanto ficou no bolso. Ela já começou a identificar, porque quando você fala de vender, o vender parece que é sempre bom, não é? Ah, vendi, bate o sino. Ela começou a identificar que tem clientes que, dependendo do canal, tem um LTV tão baixo que não paga o custo de aquisição de cliente. E que tem que parar de vender para esse cliente, porque para esse canal o custo é muito caro. Então, olha o que eu falo, assim, a importância de você saber as métricas que às vezes você está vendendo, e porque você acha que você está vendendo, você está ganhando dinheiro, e na verdade você está perdendo dinheiro. Você está pagando para trabalhar, pagando para adquirir o cliente, pagando para trabalhar para ele. Esse foi um grande insight, foi um choque, na verdade. Aí depois eu digeri isso e a gente começa a traçar estratégias em cima disso. Mas foi algo que eu também testa e vê e valida, né? E esse testar e validar, não adianta você dizer, tá trazendo lá 100 leads e convertendo 2 clientes. Ah, tá legal isso. Porque, na verdade, às vezes você pode estar investindo em algo, como você estava perguntando da feira, por exemplo. Então tá, vou investir na feira. Mas o que tá me trazendo isso? Tá trazendo retorno, de fato? Ou eu poderia pegar todo esse budget e colocar num outro canal? E aí, Google Ads, todo mundo fala que o negócio dá super certo. Eu tô vendo na prática que a gente pode otimizar várias coisas, porque tô investindo um dinheiro muito alto e o retorno que eu tô tendo não é tão grande assim. Então, poxa, vale a pena realmente investir nesse canal? Então, individualizar todas essas métricas faz muito sentido. Faz a diferença ali para você começar a aumentar a rentabilidade. E aí, quando você fala de uma empresa de segurança facilities, o que você mais quer é aumentar a rentabilidade, diminuir custos, aumentar o seu lucro. Porque o seu produto, o seu ticket é baixo, né? Então, para você ter um volume, você tem que vender muitas Só que a margem deles também é alta, né? É alta, eu sei, mas quanto que é o investimento? Você gasta 150 mil reais por mês. Isso. De repente, era para vender, colocar 150 mil reais. Mas tem que vender muito, Vai ter que vender muito. Sim, mas daí você pode colocar 150 e não ter retorno. Né? Então, assim, adianta eu colocar 1.000, 5, 10, 15, mas se eu não tiver retorno, se eu começar a fazer a conta e ver que aquilo ali não tá sendo suficiente, então é uma análise que tem que ser feita praticamente recorrente. E quando eu fazia as reuniões com as empresas de terceirização, a primeira coisa que eu falava era de CAC. Aí o cara já olhava estranho pra mim, porque achava que o CAC era da arma, né? Mas o CAC é o custo de aquisição de cliente. Aí eu começava a fazer conta com ele. Eu falava assim, você tem um time aqui, pelo que eu entendi, você gasta 30 mil com o seu time de vendas aqui, por mês, certo? Você tá me falando que seu time não tá performando muito bem e que ele vende mais ou menos um contrato a cada 2 meses. Você pode considerar um resultado positivo. A cada 2 meses ele me traz um contrato, um condomínio novo. Vamos falar que o ticket médio de um condomínio, portaria e limpeza, 25 mil. Ele gasta 30 por mês. Ou seja, ele gasta, qual que é o CAC dele? 60 mil. Porque 30 mil mês, 30 mil outro, um cliente. 60 mil é o CAC dele. Tá, esses 25 mil, qual que é a sua margem? Tá, é 5%. Então, 1.250 é a sua margem de lucro. Quantos meses você vai demorar para pagar esse contrato? 50 meses. 50 meses para pagar esse cliente. Mas na cabeça dele, não. O cliente já trouxe, tá dando margem de lucro, legal, tá indo. Mas não, você vai demorar 60 meses só para pagar essa venda que você fez. Então, o segredo também não é você diminuir o seu custo de venda.
Você agora tem que vender mais. Você tem que vender mais. Aí entra no volume. Isso, porque se você dobrar, se você vender 2, você diminui pela metade o teu custo de aquisição de cliente. Se você demorava 50 meses, você demora 25. Mas, assim, pra mim, gestão sem número é nadar no escuro. É nadar no escuro. Nadar no escuro. Aí o cara fala, de repente eu quebrei. Não, de repente não, já tinha um monte de indício. Sim. Você só não acompanhou, aí de repente foi um susto. O fluxo de caixa, ainda mais no mercado que o fluxo de caixa é importante, tem uma parte de capital intensivo. Empolgado, né? E ela tá querendo me cortar já. Não é que você tá indo muito pra trás. É isso, Yara? O bronca, me empolgo. Mas você sabe que algumas coisas a gente acaba revolucionando, né, no segmento. Quando você traz outras experiências, quando o mercado... A vantagem de você trabalhar no setor de segurança é que o pessoal é muito old school. Então tudo que você traz de novo, os caras estendem um tapete vermelho, sabe? Porque é engraçado, às vezes você traz um modelo de gestão, de estatística, de probabilidade, né, de taxa de conversão, todas essas coisas que você está falando, e as pessoas ficam mas que coisa absurda. E engraçado que através de um simples BI, sabe, você traz um número de forecast, sabe, de 6 meses, de 12, hoje eu consigo fazer um forecast de 24 meses, você tá louco, porque antes o pessoal o seu antecessor não sabia que ia vender na semana que vem. Então, quando a gente começa a falar que você tem um forecast de 24 meses... É bruxaria. Os caras, não, você tá louco. Então, mas nada mais é do que você ter um bom CRM e fazer trazer as informações e trazer um belo de um relatório, né? E às vezes a gente fala assim, Costa, a gente não tá fazendo nada mais do que o mercado tá muito além disso. Tá muito além disso, a gente tá fazendo um pedacinho desse tamanho e o pessoal fica, né? Já agrega muito, né? Imagina você falar cá, que LTV, os caras porra é essa? É verdade, hoje você fala muitas empresas, nem sei do que você está falando. E além, pra gente ir finalizando, eu queria fazer uma pergunta que você me desse como dica. Quando você vai buscar hoje um profissional pro seu time de vendas, pensando nesse modelo do futuro da área comercial, você tem um viés muito mais, talvez, de exatas, mas o que você busca nesse perfil de vendedor para ele conseguir se encaixar bem no seu time? Legal. Essa é uma pergunta, eu refleti bastante há pouco tempo, a gente contratou esse novo SDR há pouco tempo, então eu tive que refletir ali o que é primordial. Bom, análise crítica é um dos pilares mais importantes. Então, assim, legal, já pode ter experiência, ser vendedor e tal, mas entender criticar aquilo que estão te contando, validar se aquilo faz sentido ou não, porque daí seguir um script e entender a técnica de vendas é muito fácil da gente passar. Mas ter essa noção de que se o cara tá falando para você, aquilo ali faz sentido, o que eu posso puxar de gancho ali para poder ir construindo todo um storytelling e fazer as perguntas que eu preciso para poder qualificar, ou até mesmo começar a trazer todo esse diálogo do mercado, né, de começar entendendo ali. Então tem que ter também uma disponibilidade, uma boa vontade de aprender esse mercado, sabe, essa gana mesmo. E, por outro lado, toda essa análise crítica para poder olhar esses dados, entender que talvez ali não faça sentido, ou olhar para as metas e começar a olhar esses números, daí não precisa ser exatas, como eu caí aqui, mas sim só começar a olhar se aquilo ali tá fazendo sentido, tá no caminho certo, é essa a meta mesmo. Eu acho que essas são as principais competências ali que a gente busca para poder ser um bom profissional. Legal. E isso que você falou eu acho sensacional, principalmente quando você deu o exemplo do SDR, que hoje eu vejo que as empresas, quando elas vão pensar nesse pré-vendedor, vou falar pré-vendedor, que talvez fica mais claro, todo mundo pega a base da base da base. Então, assim, falou, fez sombra, põe na vaga. Só que aí, poxa, é a pessoa que vai abrir as portas da sua empresa. Eu nunca ouvi falar da sua empresa. A primeira vez que eu ouvi falar da sua empresa, a pessoa falou cadastro e problema. Lascou, não há venda depois que você faça, não existe o melhor vendedor do mundo que vai conseguir converter isso. Então, exatamente, se você não tiver esse nível de requisito na hora de contratar um SDR, você abriu a porta errada já. E depois vai ser muito mais difícil de você conseguir converter. É bem isso, é a vitrine da tua empresa que tá ali. Então, assim, exatamente. Tá bom, não somos, né, não temos uma loja, mas essa é a primeira vitrine. Exatamente. E-mail estruturado, conteúdo. Então, assim, não adianta eu mandar um negócio ali todo torto que não vai chamar atenção, não vai se destacar. Na verdade, pode até queimar um filme da empresa. Muito. E aí você pode ser chato, você pode ser pertinente ali com algumas coisas. Então tem que ser muito jogo de cintura. E acho que esse jogo de cintura, essa habilidade toda é... Economizar no SDR é um tiro no pé. É um tiro no pé. É um tiro no pé, eu falo porque eu já vi muito isso aqui acontecer.
Lógico, você teve... Eu vendi... Quantos funcionários você já chegou a ter? Eu tinha um time de 27 pré-vendedores. 27, então. 27 pré-vendedores. Só que acontecia isso, assim. Da mesma forma que a empresa de terceirização reclamava do mercado, quando eu vendi o pré-vendedor, ela queria pagar o mesmo salário do auxiliar de limpeza. Dá pra fazer? Lógico que dá. Eu arrumo alguém. Só que eu vou ter que trazer alguém extremamente inexperiente pra falar da tua empresa, e às vezes você vai querer você quer atender o enterprise. Vai trabalhar um cara que nunca trabalhou aqui pra aceitar essa remuneração. Ou vou ter que ter alguém com salário base que não vou conseguir atender os requisitos para representar a tua empresa, mas é a tua empresa que tá lá, é a economia que você quer. Só que na hora que você for nessa reunião, o cliente fez um desenho de você. Tem uma pesquisa que fala, no momento da ligação, o cliente em 4 segundos ele desenha a sua persona na cabeça deles. Com uns 4 segundos do olá, tudo bem. Que a gente brinca até da voz da Claro, da telemarketing da Claro, né? Já solta um gerúndio, aí pior ainda. Mas é isso, 5 segundos. Se para quem tá ligando, você não acredita que aquela pessoa tem um viés de especialista, se você entende que você tá falando com alguém que não entende nada de nada, você vai perder o seu tempo, porque você parou alguma coisa para atender o telefone. Sim. Aí pra alguém falar alguma coisa que ela não entende... Ela é meio robotizada ainda, né? Meio robotizada. Você tá falando pra eu trocar a empresa que tá aqui e você já começou do avesso. Aí você vai ter que investir muito no vendedor pra ele conseguir reverter isso. E ainda eu acho difícil. Ainda mais com vendas complexas. Se você tá falando de um produto, podemos conversar, né? Que é um produto, eu só falo como que ele é e acabou. Compra ou não compra. Mas se você está falando de serviço, de mão de obra, se você está falando ali de tecnologia, é uma venda complexa. Você vê, né? Eu dou exemplo até na imersão. Eu dou um exemplo de uma ligação da Claro que eu coloco lá, e a moça ela liga para falar de uma promoção. É uma promoção para falar que o cara não vai precisar pagar nada, ele só vai ter que... O cliente não quer nem escutar, porque quando ela fala, alô, meu nome é Mariana da Claro, você tem um minuto, o cara já desligou ali. Porque não sentiu que é especialista, que não vale a pena ter aquela conversa, ele já entra na defensiva e haja script bom pra conseguir reverter isso. Economia burra. Você, Brunão, pra gente finalizar. Eu queria que você olhasse aqui para as câmeras e desse uma dica pro nosso pessoal aqui, que tem muitos clientes da Prime Lead, que são clientes pequenos, médios e grandes, né? E você aprende assim, como é ser um bom profissional de vendas? Como é que pode criar uma trajetória para quem quer iniciar na área de vendas e ser um head como você, assim, hoje numa startup, numa grande empresa que vai virar, com certeza absoluta que já é. Bom, é o seguinte, tem coisas muito simples que tem como fazer, e aí qualquer um pode aprender, assim como vocês já estão assistindo aqui esse podcast, a gente vai trazendo várias novidades, o Lucas e o Bando encabeçando isso, sempre trazendo várias novidades. Eu acho que esse já é um bom ponto de partida, e buscar informação, e buscar se atualizar, entender ali tudo que tem de meta, o que você tem que alcançar, medir tudo isso, ver como é que está a sua conversão, entender ali o que está acontecendo no mercado, entender como é que está o movimento do mercado. Quando eu estou contando que tem um bid público, que tem checklist, então tudo isso soma para você conseguir trazer um diálogo com o seu cliente e vender mais. Então eu acredito que são essas pequenas coisas que vão somando e vão te construindo como um profissional sólido. E aí vão te levando ali cada vez mais. E também esse bom senso, essa análise crítica de conseguir criar rapport, conversar com o seu cliente, conversar com a pessoa que está ali na sua frente, né, trazendo entendendo as dores e trazendo ali a implicação e construindo tudo isso para você entregar realmente aquilo que vai somar, e aí você também vai conseguir fechar sua venda. Aí, show de bola. Ellen, para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, quiser fazer contato com você ou conhecer a Find.me, por onde que o pessoal te encontra? Legal. É mais fácil achar eu pela Find.me, que meu sobrenome é um pouco complicado, mas estou no LinkedIn, estou no Instagram. No LinkedIn eu estou como Ellen Pruchinski. Aí ela vai deixar aqui no descritivo, aqui o link. É isso, fica mais fácil. E no Instagram eu tô como @EllenMaster. Podem me seguir nesses canais, eu também faço uns posts ali legais, trazendo informações pro mercado. Aí, fechado, pessoal. Se inscreva no canal, curte aqui o vídeo e até a próxima quarta-feira. É isso aí. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigado.